Mais um episódio com o quadro Como o Método Philippe Fumé Mudou a Minha Vida, né? Sempre peço para minha convidada ou meu convidado falar o nome, falar de onde que é, você se apresenta. Então, quem é você, por favor? Meu nome é Érica Marques e eu sou fisioterapeuta de Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas. E após, né? E após. E depois? Qual que é o outro? Que a Eloá fica falando para mim outra coisa? Oxe? Não. Cana, canoa, baba, caboa, como é que é? Não, isso eu não sei não. Depois eu vou pegar essa expressão com ela. É uma expressão tipo assim de coisa, uma coisa impressionante, assim, mas depois eu lembro disso aí. Não lembro agora, né? Érica, como que você ficou sabendo do método? Né? Porque o nosso primeiro curso, primeira vez que você fez alguma coisa do método Philippe Fumé, foi lá em Maceió, em fevereiro de 2023. Né? Isso. Antes disso, como é que você ficou conhecendo o método? Então, eu trabalho em uma clínica de fisioterapia e a maioria dos meus pacientes é pós-operatório de joelho. Então, eu trabalhava e não tinha muita autonomia para poder trabalhar com o joelho. Então, em um momento eu conheci a Elô, estava trabalhando lá também, e Elô passou no corredor e eu perguntei, Elô, quero fazer algum curso, tem algum curso aí que você saiba? Aí ela, tem um de joelho, e era o curso que eu precisava. Elô é Eloá? Eloá. Ai, que legal. Ah, você trabalhava na piscina? Trabalhava na piscina, Verdade. Aí foi quando eu conheci você e o método, né? Então, fiz lá em Maceió, em fevereiro de 2023, Segredos da Reabilitação. Após a cirurgia de LCA e menisco. Isso. Tá, ponto. E aí? Fizemos um curso lá, quinta, sexta, sábado, domingo, 37 horas. Isso. A gente tenta levar o máximo de conteúdo que a gente pode. É fora da clínica, da minha clínica, mas a gente tenta carregar a clínica inteira para lá. Fizemos o curso lá. Como é que ficou a Érica depois desse curso? A partir daquele momento, eu ganhei mais autonomia para atender os pacientes pós-operatório. E eu ganhei um pouquinho mais de confiança, né? O conhecimento fez adquirir isso. Uhum. E aí? Depois? Depois veio a vontade de buscar mais, porque quando a gente começa a estudar o joelho, a gente vê que havia a necessidade de estar sempre procurando melhorar. É muita coisa, né? Muita coisa. É muita coisa. Eu lembro que quando eu lancei o módulo avançado, que eu coloquei lá assim, ó, mais 24 cirurgias, os alunos falavam assim, 24? 24. Né? 30 cirurgias. E pós aquele curso, lá em fevereiro de 2003, né? Veio trabalhando, veio tendo bons resultados, imagino. Bons resultados. E aí veio para Londrina. Vim para Londrina. Aí veio fazer o módulo 1. Quando que foi? Maio de 2024, então, ano passado. quase um ano depois. Quase um ano depois. E quase um ano atrás também. Isso. Veio para Londrina, não é fácil, né? Já saiu de casa. Isso. Né? Você é mãe. Exatamente. Né? Como é que é o nome do seu filho? Edson. Edson. Qual que era a idade dele ano passado? 2 anos. 2 anos. Um nenê de 2 anos. Né? Veio para cá, né? Deixou a família lá. Passou 8, 9 dias, né? Porque são 7 dias, 8 dias de curso, né? Entre chegada, ainda e volta. E voltou para casa. E como é que foi agora pós, né? Porque o curso em Maceió é uma coisa, aqui, na nossa clínica, com os nossos pacientes, na nossa realidade é uma coisa diferente. Como é que foi para a Érica pós o módulo 1 do curso aqui? Mais confiança, Felipe. Ótimo. Mais confiança. A gente, como é que eu posso dizer? Nós, os pacientes, eles buscam a gente e anterior eu tinha um pouco de conhecimento, mas não era a forma adequada de reabilitar. Então, a gente usava um protocolo antigo, não tinha autonomia. Então, pós o curso aqui, bem mais confiança. Isso é... A confiança está sendo muito importante, né? Porque eu estou conseguindo dar uma reabilitação adequada a eles. Sim. E daí, isso foi em maio de 24. Isso. Né? Nós estamos agora em março de 25, né?
no penúltimo dia, né, da mentoria, que tirando a saudade de todo mundo, dá vontade de ficar aqui mais um mês, né? Com Que certeza. turma sensacional. Como é que foi essa semana para você? Essa semana, ela foi diferente de todas as outras. Vou fazer outra pergunta, que eu não fiz para ninguém. Por que você quis vir fazer a mentoria? Qual foi a vontade? O que te fez? Foi assim, eu quero fazer a mentoria. A necessidade de ter algo para mim, né? Dar o melhor para eles, mas uma coisa para mim. Então, eu tenho um projeto de ter um consultório, de ter uma clínica. Então, esse projeto, eu acredito que finaliza até outubro desse ano. Então, a necessidade de vir fazer a mentoria é realmente para isso, para ter uma visão melhor. E agora eu pergunto, como é que foi essa semana? Amanhã tem o nosso último dia, mas como é que foi essa semana para você? Muito, como é que eu posso dizer? Foi proveitosa demais, né? Tanto o ganho de conhecimento pessoal, profissional, né? Não tenho o que falar. Isso aí. E uma coisa importante assim, essa mentoria que você está fazendo foi uma mentoria exclusiva para mulheres. Eu fiz isso ano passado, era uma revisão, ainda não era no formato de mentoria, até foi mais ou menos, né? Porque tinham alunos do módulo avançado, eu dei um upgrade na revisão, Sim. e essa foi a mentoria de verdade. E eu quis fazer só com mulheres, né? Porque a área de joelho é uma área bem masculina, é uma área que eu tenho médicos homens que fazem cirurgia de joelho, a maioria dos pacientes são homens que fazem cirurgia de joelho, tem muita mulher que faz cirurgia, mas tem muita reconstrução de ligamento, lesão de menisco, de estruturas que se rompem jogando bola, então o público é muito masculino. Isso. E a gente acaba tendo aquela história, tipo assim, que é uma área para homem, né? E o que eu mais quis mostrar para vocês que não, fora da mentoria, né? Que é uma área para todo mundo, que quiser estudar e se dedicar. E na mentoria, eu comecei a ver que eu precisava mostrar para vocês, né, que vocês são extremamente capazes, são excelentes, sabem o que fazem, mas não acreditam em vocês. Essa palavra mulheres capazes, ela é muito... Impressionante. O quão boas e excelentes vocês são. E eu vi assim, ó, eu não gosto de comparar, pelo amor de Deus. Mas se eu tiver um grupo homem e um grupo mulher, tem coisas que não tem como, tem detalhes que não tem como, né, o universo masculino conseguir dominar como vocês dominam. Sabe? É difícil um paciente pós-operado do joelho não precisar de acolhimento, não precisar de conversa. E tem homens que fazem isso? Com certeza. Eu sempre fiz isso a vida inteira. Mas, de maneira geral, é impressionante o quanto que as mulheres têm uma percepção muito melhor. E elas cobram igual, elas estudam igual, sabem igual. E eu falo assim, como é que elas não conseguem ver isso? É verdade. Como é que foi para você a semana no meio dessas 14 mulheres juntas? De todos os lugares do Brasil. Gente do sul, do extremo norte, com realidades tão diferentes. É bem diferente, né? Mas foi um somatório. Porque cada fisioterapeuta, ela consegue agregar no final do curso de uma forma com o conhecimento que elas têm. Sim. E isso faz a diferença. Ainda mais você que está com esse projeto de um espaço, de montar alguma coisa, de chegar aqui. Eu acho que só de pessoas que montaram no último ano clínica deve ter umas 5, 6 ali, né? 5 ou 6. E tem outras com projetos também. Também. Então, dão dicas. Como você passou dicas, elas também dão dicas. Sim, sim. E isso vai agregando. Esse é o network que eu falei no primeiro dia. O que é o network? É você pegar o conhecimento da conversa. Às vezes não é na hora da aula, é na hora do coffee break. Isso. É na hora do almoço, é na hora de ir embora junto, é na hora de estar com outra pessoa. O quanto que você consegue pegar. Por exemplo, você está formado faz quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Me fala como é que foi a trajetória da Érica lá do pós-formado até hoje. Pós-formado foi bem difícil, porque no início a gente tenta de tudo, sendo que não consegue. Então, quando eu me formei em 2019... perto do Covid. Foi. Aí logo em seguida veio o Covid. É verdade. Então,
Infelizmente, eu trabalhei em outra área durante quase 3 anos. Aí teve Trabalhava com o quê? telemarketing. Em outra área, outra profissão. Outra profissão. Olha só. Outra profissão. Porque fisioterapia, mas muito por causa do Covid, não? Por conta do Covid, por conta dos meus avós, que eu morava com os meus avós, e também porque eu colocava currículo, tentava e não conseguia. Ah, foi uma época muito ruim. Foi bem Eu difícil. falo assim, teve pessoas que estavam terminando o curso, ou quem terminou o curso logo ali em 2019, 2020, sofreu muito. Sofreu. Sofreu muito, porque assim, tudo mudou. Mudou. Né? Aí, quando foi 2022, que eu tive a primeira oportunidade de ir para a área, para fisioterapia, então eu trabalhei com home care. Aí, 2 meses de home care, uma correria, eu fiz, opa, dá para mim não. Foi quando eu estava trabalhando com Pilates na Jaque e tive a oportunidade de ir para as salas atender também joelho. Quando não tinha aquele... Eu não gostava de atender joelho, não tinha aquela paixão. Verdade. Não era aquela paixão, né? Eu gostava da área ortopédica, porém não era paixão joelho. A paixão joelho veio depois de trabalhar na clínica, Bom. conhecer o método e agora é a paixão. Ai, que legal. Ai, que legal. Esse negócio que você falou 2019, eu falei assim... Foi bem complicado. Né? Não, tem muita gente que... Eu escutei de muita gente assim... eu quase larguei a fisioterapia. Né? Ou assim, o teu curso é a última chance que eu estou dando para fisioterapia. Nesses 3 anos, apesar de morar com os avós, né, eu sofri muito também. Minha família, né, meu sogro na época estava com câncer em fase terminal, né, meu pai, nossa senhora, confusão, tudo. A gente foi bem restrita a nossa pandemia. Eu praticamente era o único que saía e fazia as coisas. Assim, Exatamente. eu falo que eu amadureci muito nesses 3 anos, acho que eu não amadureci nos últimos 40, né? Você passou, então, 3 anos longe da fisioterapia? Longe. E te passou na cabeça alguma vez não voltar? Não passou. Porque eu sabia que ia chegar o momento. Só que durante a pandemia realmente não tinha como. Porque teve gente que... Eu conheço pessoas, né, que eventualmente fazem um curso meu fora, alguma coisa, que estão voltando para a área, que desde a pandemia não voltaram mais. Exatamente. Né, que não conseguiram. Porque, assim, exige trabalho, exige estudo, exige atualização, exige muita coisa, né? E eu imagino que, o quão difícil deve ser sair daí e voltar. Como é que foi voltar? Como é que foi? Tudo novo, né? E vem a necessidade de buscar o conhecimento, de voltar a estudar. Você deve ter estudado a Camila, né? A Camila Galina, que está fazendo um curso com a mentoria com você. Ela fez um podcast comigo. Ela falou que ela teve licença maternidade e quando ela voltou, assim, parecia que eu tinha desaprendido tudo. Exatamente. Eu não sabia mais nada, né? Eu tive que aprender de novo. Quando volta precisando muito de conhecimento. É fácil desistir, não? É fácil. Se a pessoa não for... persistente e querer aquilo realmente, é bem, bem fácil desistir. Olha... Mas, graças a Deus, né? Mesmo você tendo... sendo obrigado pro outro lado, né? Eu falo que assim, esse espírito de luta, de batalha, a gente... Quem tem para uma coisa, tem sempre para outra. Né? Hoje você volta para fisioterapia, volta para os joelhos. Você que não gostava de joelho, começou a ter joelho pelo método e começou a se apaixonar pelo método. E agora você quer abrir um espaço. Tem um espaço seu para trabalhar com o joelho. Com o joelho, com certeza. Isso é hipocrisia. Que bom. Com o joelho. Você concorda comigo que a gente não faz nada sozinho? Né? Sem apoio, sem um companheirismo, sem pessoas que nos incentivem, a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu sei que foi difícil para você, em 2024, ano passado, vir para cá. Teu filho tinha 2 anos só. Eu sei que é difícil para você hoje estar aqui de novo, não é fácil, né? Imagina, meus filhos, minha menina tem 5 anos, o moleque tem 9, né? E eu sei o quão difícil é passar um final de semana viajando para dar aula. Eu sei que não é fácil estar aqui, né? Então, eu sempre gosto de deixar um espaço para você falar sobre as pessoas que te incentivam, as pessoas que te apoiam, porque eu cresci a vida inteira profissionalmente com o apoio de algumas pessoas, né?
seja pai, seja médico, seja quem seja. Sempre alguém está ali te incentivando, te apoiando, a pessoa que está ao teu lado, sempre querendo que você cresça, cresça, cresça. E eu acho que uma hora você vai sentar para assistir esse podcast com alguém ou vai enviar para alguma pessoa. Eu acho importante, se você quiser, falar o nome e deixar um recado aqui das pessoas que eventualmente te dão esse suporte e te fazem crescer profissionalmente. As pessoas mais importantes da minha vida, né? Minha família como um todo é muito importante, mas eu não estaria aqui se não fosse minha avó, Tereza, meu falecido avô, Gabriel, meu pai, minha mãe e minha tia, Tereza Cristina. Pai, mãe. Pai, mãe. Nomes. Meu pai, Edson, nome do meu filho. Minha mãe, Elda. Minha avó, Tereza. Minha tia, Tereza, também. E meu avô, Gabriel. Sem eles, não seria o que eu sou hoje, não estaria aqui. Só tenho gratidão. Amém. Amém. Eu fico muito feliz. E também Edinho, né? Eu vou colocar o Edinho como o grande motivo. O grande né? motivo. O grande motivo. O Edinho, hoje com 3 anos. 3 anos. Buscando o melhor para ele. Sim. Né? Sempre. Eu toda vez que eu viajo, que eu dou aula, que eu dou qualquer coisa, né? Você bota o telefone assim, é uma foto, um vídeo, um áudiozinho, né? Daquela vozinha do nosso maior motivo. Pronto, some tudo, né? Isso aí vira o nosso maior motivo. Érica, eu fico muito feliz daquela pessoa que eu conheci lá em Maceió, né, em 2023, que eu sabia que gostava de joelho, que eu sabia que eu vi o teu nível de interesse. Fico muito feliz de não ter perdido o foco, de você ter mantido essa vontade de crescer profissionalmente, ter vindo para Londrina. Quando eu acho que você falou comigo ou com a Lu de alguma coisa, eu falei assim, putz, que legal. Daquela turma, você precisava vir. Você precisava vir, que eu sabia o quanto que você gostava, o quanto que você queria. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, não é barato, não é de graça, é dinheiro, é tempo, é ausência, é saudade. Né? Uma mãe, um moleque solteiro vir para cá é uma coisa, né? Uma mãe de criança pequena vir para cá é um pedaço, né? Tem que arrancar um pedaço para vir para cá, deixar um pedaço lá. Né? Obrigado por você não ter desistido, de você ter vindo e de você ter vindo na mentoria. Eu sabia que, se você me perguntasse, faço o módulo avançado, faço a mentoria. Faz a mentoria. Mentoria. A mentoria. Né? A mentoria vai te proporcionar coisas para depois você fazer o módulo avançado. E já quero voltar, né? Amei. Né? Eu falo, essa turma de vocês, se pudesse ter 1 mês de curso, por mim, nossa. Foi bem legal. Foi. Essa me deixa... toda a turma, né, que junta, eu tenho uma semana como eu tive agora, eu fico triste por quê? Porque nunca mais eu vou ter essa turma junto de novo. Verdade. Nessa situação, desse jeito, com esse tipo de crescimento. Tá bom, mas a gente aproveitou bastante a semana. Obrigado. Obrigado, Felipe, por todo o conhecimento passado. Obrigado você pelo prestígio, por acreditar que não adianta nada. Se vocês são os protagonistas. Eu posso montar uma sala linda, eu posso montar um conteúdo maravilhoso, eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer. Se meus alunos não pegarem o avião lá em Maceió e não vierem para cá, não largarem tudo, largar o Edinho, largar todo mundo lá, né? Aguenta que a mãe já volta e se você não vier para cá, eu não funciona. Então, não funciona obrigado mesmo. você pelo prestígio. Obrigada a você. Tá bom? Mais um quadro de como o método Felipe Fumê mudou a minha vida. Arrasta mais um para, glória a Deus, profissão mais valorizada, sempre.